A paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Eu trago uma palavra de Deus aos nossos corações. Livro de Esté, capítulo 3, versículo de número 5. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, seus olhos teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque ele havia declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reinado de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Irmãos, a Bíblia nos diz que o rei Assuero engrandeceu a Amã. O rei Assuero, aleluia, colocou Amã, aleluia, ali, exaltou Amã ali dentro do seu palácio real. E Amã era um homem mau, sim. Amã era era inimigo do povo de Deus. Inimigo, aleluia, dos judeus. Iramanto que alavai charabadai. Então, irmãos, alavai charamande que astocou jaramanto que assai. Amã mal sabia, rai chalavastere, que Jesus era o rei, rai chalavasto, o rei dos judeus. Que Jesus, o Todo-Poderoso, aleluia, era o rei. Alavá, sou rabai, xandequiaçai. Ele estava servindo ao rei Assuero. Mas Mardoqueu, ribiando, vialavastere. Mardoqueu tinha também um rei, o rei dos judeus, que era Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E então, irmãos, a Bíblia nos diz que Amã se exaltou ali, todos os príncipes ali dos servos do rei que passava por Mardoqueu, que passava por Amã, tinham que se inclinar, porque haviam recebido o mandado do rei, que tinham que se inclinar quando, aleluia, o tal Amã passasse. Mas só que Mardoqueu, ele permaneceu, aleluia, na posição, Raixa Lavastéria, que Deus havia lhe chamado para estar. Mardoqueu reconhecia, aleluia, que só se devia se inclinar perante uma divindade que era o seu Deus. E Mardoqueu, sendo judeu, ele não se inclinava perante, aleluia, qualquer outra coisa a não ser a sua fé religiosa ao Senhor Deus, ao seu Deus, o Deus de Israel. Então, todos os outros faziam isso, porém Mardoqueu não fazia isso, não se inclinava perante Amã. E então, foi passando-se os dias e isso acontecendo, ele não se inclinava. E então, chegou um certo momento que Amã, vendo isso, Amã se enfureceu, se encheu de ódio, de ira contra Mardoqueu. E então, aleluia, a Bíblia nos diz que ele preparou uma forca para matar Mardoqueu. Ele planejou destruir todo o povo judeu. E dentro desta palavra, Raixa Lavastéria, o Senhor já fala aos nossos corações. Não se prostre diante do teu adversário. Não ceda ao pecado. Não ceda, aleluia, à mentira. Ramande Ravacha Lavastéria. Não ceda, aleluia. Não ceda, não se prostre, não se incline à mentira, ao engano, à idolatria, à rebeldia. Não se prostre. Não se prostre àquele que é soberbo, aquele que está sendo o teu inimigo. Não se prostre. Amã foi exaltado pelo rei, mas a Bíblia nos diz que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amã era soberbo, orgulhoso, prepotente, Ramandalavastéria. Mas Deus diz, aleluia, que ele resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. Ele resistiu aqui, aleluia, a Amã, porque Deus conhece o coração do homem e sabia muito bem que Amã era mau. O rei Assuero exaltou a Amã. E por um certo momento, Mardoqueu ele foi humilhado, ele passou ali por um momento difícil, de humilhação, ali no palácio real. Mas Deus trouxe,
a exaltação. Deus trouxe a queda do inimigo e trouxe também a exaltação de Mardoqueu. Porque a Bíblia nos diz que aquele que se humilha, aleluia, ele será exaltado. Mas aquele que se exalta, ele será humilhado. Então, houve aqui, aleluia, uma inversão de valores. Por um momento, louvado seja o nome do Senhor, Amã foi exaltado. Mas em outro determinado momento, Amã também foi humilhado, foi derrotado, foi destruído, aleluia, porque Deus fez justiça contra o seu inimigo, contra a vida de Mardoqueu. Deus fez justiça. Raixa lavastéria, louvado seja o nome do Senhor. Então Amã se enfureceu, aleluia. Por quê? Porque Mardoqueu não se prostrava. Lembra, irmãos, de Sadraque, Mesaque e Abednego? Quando o rei Nabucodonosor, aleluia, levantou ali uma estátua de ouro na província de Dura. E disse que todos deviam se prostrar quando ouvisse o som da buzina, do saltério, da sambuca, do foles. Todos deveriam se prostrar à imagem, aleluia, a estátua de ouro que o rei havia levantado. Misael, Ananias e Azarias, porém, não se prostraram, se permaneceram fiel, aleluia, ao seu Deus. Ramandei, Rabaxa, Lavastéria. O Senhor hoje fala para você, permaneça fiel. Permaneça fiel no seu propósito, permaneça fiel na oração, permaneça fiel no jejum, permaneça fiel, lavai, xarabadalavassou-ramanto, permaneça fiel na obediência à minha palavra, permaneça fiel, independente do tamanho da perseguição, da calúnia, da difamação. Eu sei que a fúria do diabo está grande contra a tua casa, eu sei que a fúria do inimigo está grande contra a tua vida, o teu inimigo está planejando a tua destruição, mas eu estou contigo para te dar o livramento, para te trazer exaltação. O teu inimigo será destruído, o teu inimigo será envergonhado, o teu inimigo será falido, porque eu sou aquele que entro contigo na fornalha, eu sou aquele que passo contigo na provação, eu sou aquele que permito a humilhação, mas também trago a exaltação sobre a tua cabeça perante os teus inimigos. Deus vai exaltar pessoas aqui que estão sendo perseguidas, pessoas que estão sendo aqui, aleluia, caluniadas, pessoas que estão aqui, aleluia, sofrendo a fúria do inimigo. Deus vai trazer uma grande exaltação sobre a tua vida. O teu inimigo vai cair por terra. O teu inimigo vai, aleluia, ser envergonhado. A Bíblia diz, eis que envergonhados e confundidos ficarão todos aqueles que se levantarem contra ti. Tornar-se-ão em nada. Aqueles que guerrearem contigo perecerão. Eles não prevalecerão. Aleluia, o inimigo pode até tentar. O inimigo pode até se levantar. O inimigo pode até, aleluia, insistir em ver a sua queda, mas ele vai ser envergonhado. Porque quem vai cair, aleluia, quem vai cair é o teu adversário. Jesus diz, aleluia, na sua palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os 3 jovens foram lançados no fogo ardente, mas o 4º homem da fornalha entraram com ele naquela fornalha de fogo. E ali nem sequer um fio de cabelo da cabeça daquele jovem foram queimados. Por quê? Porque Deus é com aqueles que é fiel, aleluia, que não se prostra, que não cede ao pecado, que não se rende à idolatria, à vaidade, não se rende, aleluia, às coisas pecaminosas deste mundo. O Senhor está dizendo, seja fiel, ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Passe por esta provação, porque eu vou trazer a aprovação na sua vida, aleluia. Continue, eu sei que o momento hoje não é fácil, é de humilhação, porque Mardoqueu aqui, irmãos, ele passou um momento de humilhação. Ele passou um momento de humilhação, ele foi humilhado. Ele foi humilhado por um tempo. Mas graças a Deus, aleluia, que Deus deu uma estratégia para que todos ali viessem entrar em jejum e em oração. Aleluia. Aleluia. Para que assim a rainha Esther fosse, aleluia, fosse ao rei e pedisse que revogasse aquela situação. E Deus deu a estratégia, a lavai, xaramanduve, a lavastéria. Em meio às humilhações, em meio às perseguições, calúnias, a estratégia é essa, ore e jejum. Ore e jejum que eu traga a resposta de vitória. Lavai, xaramanto, que a lavastéria. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós precisamos fazer como a Bíblia nos ensina, porque a Bíblia ela nos dá estratégia. Deus nos dá estratégia dentro da palavra para a gente vencer os nossos adversários. E a Bíblia nos diz que Amã planejou destruir Mardoqueu. Ele fez uma forca para matar Mardoqueu.
E não somente, irmãos, Mardoqueu, mas ele queria eliminar todo o povo judeu. Todo o povo judeu. Mas você, aleluia, sendo crente, sendo homem e mulher de Deus, o inimigo, aleluia, não pode ir contra você, porque nele você é mais que vencedor. Tu és povinho santo, o povo de Israel, um povo escolhido, um povo zeloso, especial de boas obras. Aquele que levanta contra o povo de Deus, aleluia, ele está se levantando contra o próprio Deus. Aqueles que perseguem o povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus, aleluia. E Deus, ele faz justiça contra o teu adversário. Deus, ele faz justiça contra o seu povo, aleluia. Deus fará justiça, viramanto que alai xarabadalavastério, contra os teus adversários, e entregará a tua causa, aleluia, nas tuas mãos. A causa de vitória chegará nas tuas mãos, porque Deus faz justiça contra o seu povo. Ele fez a forca, mas ele mesmo foi enforcado nela. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a minha justiça que de mim procede, diz o Senhor. E a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Não vai prevalecer. A fúria do teu adversário, Deus vai aplacar. Ramanto que alai charamanda lavastéria. Eu vejo Deus aplacando a fúria do adversário. Eu vejo Deus lançando por terra os levantes do diabo. Eu vejo Deus, louvado seja o nome do Senhor, repreendendo os demônios acusadores, opositores, porque Satanás, ele se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus, e o povo é de Deus, a igreja é de Deus, tua casa é de Deus, tua família é de Deus, teus filhos são de Deus, e o inimigo não vai prevalecer contra o povo de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida, não prevalecerão contra a tua casa, não prevalecerão contra a tua família, porque você, aleluia, é povo escolhido, especial, alma preciosa para Deus. Aquele que toca em vós, toca na menina dos meus olhos, diz o Senhor. Você tem dono, raplafasto, ribiando, canta, lavastéria, você tem um dono. E o teu dono, aleluia, é o rei dos judeus. Ramanto que alais, arabadai. Aquele que derramou o teu sangue, raixa, lava, socorvia, ramandai, pela tua vida, pela tua família. Aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E mediante esse sangue, ele te remiu, ele te lavou, ele te levantou, ele te purificou. Aleluia. Iramanto, ele te escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Tu és povo de Deus. A tua casa é de Deus. E os levantes do inimigo, aleluia, serão, aleluia, frustrados. Aleluia. O inimigo será derrotado. Não porque você pode contra o teu inimigo, mas porque o teu Deus, aleluia, luta contigo nesta guerra e te dá vitória. Permaneça fiel no seu propósito. Dentro desta palavra, o Senhor diz para você: permaneça fiel, não se curve. Aleluia, não volte atrás. Ramanto que alai, xarabadai. Não recue. Raplafasto comondorialai, xarabadai. Permaneça fiel. Fiel na palavra, fiel na obediência, nos princípios. Permaneça fiel, porque eu vou trazer uma grande exaltação. Ramanto. Eu vou trazer uma grande exaltação para a tua vida. E tu verás, aleluia, que eu sou Deus que luto pelos meus. Aleluia, que dou a vida, raplacharabadai, pelos meus. Tome posse desta palavra. Tome posse desta palavra. Aleluia. E que o Senhor Deus de Israel, o Rei dos judeus, aleluia, possa te abençoar e te dar o livramento, aleluia, para a tua casa. Amém? Tome posse em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.